A treta de hoje é talvez uma das mais irônicas e com mais reviravoltas que eu já comentei aqui no canal. A youtuber Carol Eller, que é uma youtuber de direita pró-Bolsonaro, que faz vários vídeos falando sobre o presidente, suas opiniões políticas. Uma das coisas que ela fala, isso se torna relevante ao longo do vídeo, você vai ver. Tem um vídeo que ela faz no carro, ela gravou um vlog lá, e ela basicamente fala que os crimes de homofobia, assim, eu tô parafraseando, obviamente, eu vou procurar o vídeo específico, colocar o link aí na descrição, porque você sabe agora, um link, um like. Acho que agora é a nossa política aqui, entre eu e você, como eu tô querendo finalmente chegar em 1 milhão de inscritos nesse canal, que depende da ajuda de vocês com os likes aí, então, um link, um like, essa é a nova política. Vou colocar os links relevantes aí na descrição, porque agora eu sou um novo homem. Ela, nesse vídeo, que ela gravou no carro e tal, ela basicamente fala que crime de homofobia não existe, que isso é vitimismo, que é uma pauta, uma narrativa bastante comum dos seus colegas ideológicos, digamos assim. Em uma outra declaração ela fala algo que, assim, isoladamente tem um certo fundo de verdade. Ela fala o seguinte: quando um gay é vítima de um crime, não é sempre necessariamente por causa de homofobia. E isso, tudo bem. Correto, é verdade. Com o tanto de latrocínios que acontece no nosso país, por exemplo, é natural que a vítima desses crimes eventualmente sejam pessoas gays. A gente não pode automaticamente colocar isso na conta de homofobia, né? Tudo bem, até aí beleza. Só que a gente sabe o ponto que ela está querendo realmente fazer. Ela está basicamente deslegitimizando que pessoas de minorias visíveis, né, como pessoas gays, trans, etc., sofrem crimes né, por causa das suas orientações sexuais, coisa do tipo. É uma pauta, como eu falei, muito comum entre os companheiros ideológicos da Carol. A Carol foi notícia essa semana porque agora no domingo, se não me falha a memória, ela estava com a sua namorada num quiosque e ela foi agredida violentamente. A foto da agressão foi publicada. Eu não vou colocar aqui porque eu não quero que o meu vídeo seja desmonetizado, mas foi realmente, estava feio o negócio. Ela apanhou bastante e imediatamente, como é o caso nessas notícias, a gente nunca sabe muito bem o contexto do que realmente aconteceu. As notícias ainda estão muito desconcatenadas, como ainda não foi comentado em um site de notícias e tal, a gente se baseia muito no que a gente vê no Twitter e tal, e basicamente a narrativa que se montou ali de imediato é que essa youtuber de direita teria sido ou a vítima de homofobia, é o que foi dito inicialmente, ou ela apanhou porque ela é apoiadora do presidente Jair Bolsonaro e talvez os seus agressores eram esquerdistas que não gostam dela, não gostam do seu trabalho no YouTube, coisa do tipo, né? Essas eram as duas hipóteses com quais a gente estava trabalhando. Ou ela apanhou por causa de homofobia, foi vítima de algo que ela mesma argumentava não existir, ser vitimismo, ou ela foi vítima de violência política, especificamente por causa do seu apoio ao presidente. E aí é Twitter, né, mano? A linha é dividida ali no meio e aí vira uma batalha campal. Pois bem, depois de alguns dias, hoje no G1 a seguinte notícia. Polícia disse que Carol Eller começou briga por ciúmes da namorada e descarta homofobia. Polícia Civil chegou à conclusão após analisar imagens da confusão no quiosque e ouvir depoimentos. Youtuber e a namorada, uma policial civil, vão responder por denunciação caluniosa. A análise de imagens de câmeras de segurança e depoimentos levaram a Polícia Civil a concluir que foi a youtuber Carol Eller quem começou a briga com o auxiliar administrativo Alexandre da Silva na manhã do último domingo, dia 15, em um quiosque da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Segundo os investigadores, não houve agressão motivada por homofobia, como alegaram Carol e a namorada, a policial civil Suelen Santos. Para a polícia, Carol brigou porque estava com ciúmes da namorada. As duas vão responder por denunciação caluniosa, porque mentiram em depoimento, segundo a delegada Adriana Belém. Pois é, a situação é bastante irônica. Antes mesmo dessa notícia aparecer aí no G1, o pessoal estava pegando trechos de vlogs dela em que ela fala sobre homofobia, porque isso é vitimismo, blá blá blá, e o pessoal estava fazendo, né, dando opiniões no Twitter, colocando esse trecho desse vídeo em que ela diz que isso não existe, isso é vitimismo, etc e tal, só porque bateram numa pessoa gay não quer dizer necessariamente que foi motivado por homofobia, pá e tal. De acordo com a delegada que está liderando as investigações, a Carol e a namorada mentiram. Não foi dito exatamente o que ela teria falado para a delegada, mas, diz a delegada, eles mentiram e tanto é que vão responder por denunciação caluniosa, porque após ver as imagens, após falar com os envolvidos, as pessoas que presenciaram a situação, não foi por causa de homofobia, ela provocou uma briga, teria agredido o sujeito que bateu nela, supostamente então, de acordo com essa versão, se defendendo apenas, e a situação fica mais complicada, porque aparentemente ela estava portando uma arma, ela não tem autorização para tal, e ela teria
poderia ter se identificado como policial durante essa situação. Eu não sei como é que a lei funciona no Brasil em relação a isso, mas aqui isso é crime. Imagino que no Brasil também. Ainda de acordo com o sujeito envolvido nessa briga, né, que teria agredido a Carol Eller, ela teria ainda usado drogas quando teria se ausentado ali da situação para ir no banheiro. E aí quando voltou, viu os dois conversando, sua namorada e o agressor, ou dependendo de como a história vai acabar ficando, o cara que estava se defendendo da agressão dela, né? Ela partiu pra cima do cara e começaram a trocar socos e tal, como eu falei. Uma situação de merda, tinha arma envolvida, supostamente drogas até, ela que começou a briga, mó confusão, né? Ainda mais envolvendo alguém que sempre falou que não, esse negócio de homofobia, crime de homofobia, isso é vitimismo e tal. Agora, dando crédito a Carol Eller, em uma entrevista pra época, ela negou que a motivação do que aconteceu foi por homofobia. Ela disse que sim, o cara se referiu a ela como ele e fez alguns comentários aparentemente pejorativos, mas ela não acha que a motivação foi homofobia. Eu não sei quanto disso é ela simplesmente não querendo morder a língua pelas coisas que ela falou anteriormente, ou o quê? Ou se ela realmente acredita que não teve absolutamente nada a ver com homofobia. De acordo com a própria Carol, o agressor Alexandre da Silva, agora esqueço. Alexandre da Silva teria feito comentários jocosos e maldosos sobre a sua orientação sexual e sua apresentação de gênero, por causa, né, do visual estético dela, cabelo curto e tal. Não é tão feminina, ele teria chamado ela repetidamente de ele. Então, uma coisa muito curiosa e escrota que resultou dessa notícia foram as reações no Twitter, mas dizer que as reações no Twitter foram escrotas é um lugar comum. O Twitter é um lugar escroto e ele extrai escrotice das pessoas, mesmo que você não queira. Ele faz você ser mais escroto do que você é naturalmente. Digamos que seu baseline de escrotice é aqui, o Twitter tipo, joga ele um pouquinho pra cima. Tinha muitas pessoas rindo da desgraça que aconteceu com a menina, porque, né, você apoia Bolsonaro, que é um cara claramente homofóbico, que já falou sobre bater em gays, já falou que gay na vizinhança abaixa o valor da sua propriedade, de várias outras declarações homofóbicas. Então, você sendo dessa comunidade, apoiar o cara que falou essas coisas, é que nem eu apoiar um político que fala mal constantemente de nordestinos. Eu não consigo me ver fazendo isso. Mas ela apoia o cara. Então tinha muita gente falando, tá vendo, você mereceu, porque você apoia esse cara, você já falou que crime de homofobia é vitimismo, que isso não existe. Aí tinha uns falando assim, apontando a ironia do caso, porque realmente é irônico, e tinha gente realmente se deliciando com a desgraça dela, falando que literalmente não sente pena, que não tá nem aí, que apanhou pouco, é escroto. Certamente é uma minoria de pessoas que fazem isso, mas ainda assim é um fenômeno que acontece e merece ser comentado. Porque quando você acha de boa alguém apanhar simplesmente porque essa pessoa teve opiniões erradas, né, opiniões discordantes da sua, por mais escrotas que essas opiniões sejam, eu acho que você se deliciar com o cara se fudendo dessa forma, apanhando no meio da rua, a ponto de ficar desacordado no chão, ser internada por causa dos seus ferimentos, é meio desumano. Mas infelizmente é isso que política faz com as pessoas. Política é uma desgraça. Está ainda nesse momento um pouco confuso o que a Carol teria realmente dito em seu depoimento. Porque como eu falei, a delegada que está liderando o caso disse que ela falou que foi homofobia, foi um crime de homofobia. Mas, na entrevista pra época, Carol negou que teria sido crime de homofobia e, na verdade, meio que relativizou a parada, né? Ela relevou isso aí, disse que o cara teria feito isso mesmo que fosse um homem, mesmo que fosse uma mulher hétero e tal. Sem ver o depoimento na íntegra da Carol, fica difícil da gente poder opinar aqui se simplesmente o que ela descreveu tá sendo interpretado pela delegada como crime de homofobia, por mais que a Carol não tenha dito isso explicitamente, por exemplo, por ela ter falado que o cara, né, aparentemente chamaram ela de sapatão, né, o cara constantemente se referiu a ela como ele e coisas do tipo, né? Por mais... A Carol aparentemente não vê isso como crime de homofobia, mas aí a delegada interpretou isso como crime de homofobia, então por isso que a gente vê essa aparente discordância, que a delegada disse que ela falou que foi, mas aí na entrevista da época ela disse que não foi. Não sei se foi porque Carol teria dito isso pra delegada, mas aí depois... de repente vai pegar mal, porque ela vai parecer hipócrita, e aí na entrevista, que ela teve mais tempo pra pensar nas consequências do que ela tá fazendo, aí ela falou que ela deu um discurso que se encaixa melhor com o que ela sempre falou antes. Fica difícil saber, eu imagino que em algum momento ela vai fazer um vídeo falando disso, dando a sua opinião de forma mais aberta, a gente vai poder então opinar sem ficar com essas especulações do que teria sido dito nesse depoimento. De qualquer forma, o que eu acho finalmente que é o seguinte: primeiro, é óbvio que crime de homofobia existe. Você dizer que é vitimismo, é meio escroto e chega a ser irônico quando um dia acontece com você e você alega que foi homofobia sem ter sido, porque na verdade você que criou a briga, estava aparentemente alterado, não sei se tinha bebido ou se tinha realmente usado drogas, pelo menos isso foi alegado, estava usando a arma supostamente, portando, sem autorização legal, a arma da namorada, que é policial. Então a mina se meteu num BO feio. Sem contar essa questão irônica, como eu falei, de sempre falou que crime de homofobia é vitimismo, e agora, não, fui vítima de crime de homofobia, mas aí desmentiu e disse que não foi. Tá um pouco confuso. O que a gente pode ter certeza no momento é o seguinte: não celebre pessoas que discordam de você.
apanhando, se fudendo dessa forma. Se você quer apontar que é irônico, tudo bem, é realmente irônico. Mas você fala que ela apanhou pouco, tinha que apanhar mais, você não tem pena e tal. Pense um pouco no que você está falando, mano. Tem uma frase de Nietzsche que eu acho excelente e é super adequada para esses tempos de muita, assim, cólera política, as pessoas com raiva uns dos outros e tal. Eu acho que até apaziguou um pouco, na época das eleições parecia pior. Mas ainda tem um pouco disso, esse espírito ainda paira na sociedade brasileira. E uma frase de Nietzsche, como eu falei, que eu acho que se enquadra muito nessa situação é o seguinte: você tem que tomar cuidado quando você olha pro abismo, porque o abismo às vezes olha de volta. O que é que ele quer dizer com isso? Presta atenção que aquela coisa que você está lutando contra, né, o que você vê como intolerância, o ódio, a falta de humanidade das pessoas e tal, cuidado, porque de repente você está se tornando igual, naquela ânsia de derrotar aquilo, você está se tornando como aquilo, análogo àquilo. Então, para se pensar. O que você acha? Coloque aí embaixo, como sempre, nos comentários, links na descrição, como eu falei. Um link, um like. Trato fechado.